Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou Jaque Cartomante e estou aqui irradiando a minha luz para que se una com a sua. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Sejam todos assistidos e acolhidos nesse momento. Hoje vou falar um pouco sobre a política do nosso Brasil. Algumas questões sobre nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, as reações dos Estados Unidos com Donald Trump com relação ao Brasil e ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Desde já falo para vocês que as previsões são intuitivas. Se não lhe agradar, se não ressoar com você, use e pegue o que for de melhor. Estamos entendidos? Combinado, pessoal? Desde já convido você a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, interagir com o vídeo, compartilhar, tocar o sininho e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal. Também convido vocês a conhecer as minhas outras redes sociais, Jaque Cartomante no Instagram e no Facebook. Então, pessoal, como eu sempre começo, vamos começar com uma mensagem do povo cigano para o nosso vídeo. Vamos ver após isso quais são as energias, quais são as mensagens espirituais para nossas perguntas e ver o que o baralho cigano tem para nos dizer a respeito desse da política do Brasil. Vamos começar então. Opa, tchau, povo cigano. Uma mensagem de povo cigano para nossos políticos, governadores, para o nosso presidente e para o presidente dos Estados Unidos. Opa, tchau. Vamos ver o que temos para esta situação. As alianças, o anel, pessoal. O que diz o anel? Em toda a sociedade é fundamental ter responsabilidades e lealdade para que haja harmonia e felicidade. Você está pronto para partilhar as responsabilidades? Reflita, analise profundamente o que deseja para você. Use a razão e o equilíbrio e a responsabilidade. A felicidade depende só de você. Eu fico impressionada como o povo cigano sempre dá a mensagem exata para os vídeos, para as lives, e essa aliança nada mais é do que tudo que está acontecendo aqui. Ter responsabilidade com o povo, ter compromisso com o povo é o que estão esquecendo os nossos governantes. Ter lealdade com o povo que botou eles lá, que votaram neles. Partilhar as responsabilidades. Eu fico impressionada, pessoal. Vou separar essa cartinha aqui, deixar aqui. Mas é bem isso. Se não termos lealdade, se não termos amizade, cumplicidade, respeito, nada vai para frente. Então, assim, pessoal, vou aqui fazer uma primeira pergunta que eu selecionei aqui para o Alário Cigano. O que acontecerá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Ficará no governo até o final? Vai cumprir o final do seu governo no ano 2026? Opa, tchau, povo cigano. O que teremos para o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Opa, tchau. O buquê, a cegonha, o jardim, o homem, o consulente, o cavalheiro
e o caixão. Bom, pessoal, a princípio, o buquê na situação indica que o nosso presidente, ele está contente, ele está feliz e ele está certo que ele vai terminar o mandato. Ele está certo que ele vai seguir até o final e o buquê indica com alegrias. Só que na influência externa temos a cegonha, indicando que ele terá surpresas. Surpresas, algumas positivas e outras negativas. O jardim em oposição indica que essas surpresas no caminho dele, que seria no governo dele agora, que não deixa de ser a briga, vou usar essa palavra com o presidente dos Estados Unidos, farão com que ele reflita muito bem o que ele plantou e o que ele está colhendo nesse mandato dele. Surpresas que farão com que ele estremeça um pouco. E no decorrer, nós perguntemos: terminará o mandato? Surpresas, dificuldades que vêm por intermédio de um homem. Já sabemos quem é esse homem, que trará essas dificuldades e que vão automaticamente cortar os objetivos do nosso presidente, aonde o mensageiro indica que está chegando muita resposta, muita notificação, muitas mensagens, aonde o caixão indica que ele não termina em 2026, que ele encerra o mandato dele antes de o final, entre agora 2025, quanto muito até junho de 2026. Estou jogando longe. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não terminará o seu mandato. Vamos perguntar se ele sofrerá um impeachment. Opa, tchau. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofrerá o impeachment? Opa, tchau, povo cigano, nos mostre o caminho. O Sol, na situação, indica sim, ele vai passar por um impeachment, ele vai passar por uma situação difícil, vai ser o impeachment, trazendo dentro das surpresas que eu comentei, um desespero, uma aflição, uma preocupação da parte do nosso presidente, uma grande preocupação, tirando assim o sossego, realmente tirando a paz de espírito, tirando o sossego e realmente fazendo ele rever o que está plantando e o que plantou, o que plantará e o que está colhendo e o que colherá até o momento que ele for presidente do Brasil. Mas eu digo que o impeachment não vai dar tempo de tirar Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê? Porque dentro das surpresas que ele terá, muitos amigos, as coligações, os partidos que se uniram a ele vão trair. Isso se já não estão traindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, com as decisões do presidente Donald Trump, vai ser a queda do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Se ele não mudar urgentemente os caminhos, se ele não mudar urgentemente com seus ministros, com seus, como a gente chama assim, com os seus partidários, ele logo vai perder. Vai perder e as cartas indicam que ele vai cair. No meu baralho, pessoal, impeachment sai, mas não é pelo impeachment que é tirado do governo. Vamos aguardar. Mas, enfim, com impeachment, sem impeachment,
ele não ficará no governo até o final. Vai ser traído e lesado. Vamos perguntar agora, muita gente quer saber, se o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, se ele vai ser preso. Opa, tchau, povo cigano. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro vai ser preso este ano? Como todos já sabem, a tornozeleira eletrônica já está usando, né, pessoal? O caminho, a casa, a montanha, o chicote, o mensageiro e os pássaros. O caminho indica que do jeito que as coisas estão andando, do jeito que o, o Congresso, os ministros, enfim, do jeito que está andando a situação para o senhor Jair Messias Bolsonaro, o caminho indica que ele está quase lá, que ele está quase lá, que ele pode ser preso sim, tá? Mas nós estamos quase no meio do caminho, né? Quase lá. A casa, na situação externa, indica que no caminho dele tem pessoas muito boas, tem pessoas que ajudarão o senhor Jair Messias Bolsonaro a encontrar uma solução para essa perseguição, para esse mandato judicial, que é a prisão dele. A justiça em oposição indica que os obstáculos vão ser contornados, que ele vai conseguir vencer, que ele vai conseguir dar a volta, ok? Que ele vai conseguir vencer. Só que nesse exato momento, dependendo as situações que vêm pela política, ele pode sim, não digo cadeia, mas uma prisão domiciliar, que no caso é quase isso que ele já está vivendo. Só falta realmente ele não poder sair de dentro de casa. Isso pode acontecer. Uma prisão domiciliar por pouco tempo. Ir para a cadeia, no meu baralho, indica que não, que ele terá que ter muito cuidado, usar muito do poder de comunicação, no caso dos seus advogados, o poder que ele tem assim com pessoas influentes. Ele terá que ter uma segurança, porque inclusive espiritualmente o caminho de Jair Messias Bolsonaro, muitos atrapalhos espirituais, muita carga negativa e muita perturbação. Que o nosso Pai Oxalá ilumine a cabeça do senhor Jair Messias Bolsonaro. No meu baralho, pessoal, nas minhas cartas, ele não irá para a cadeia, mas existe a possibilidade de sim uma prisão domiciliar. Esse mensageiro indica que nesse momento os advogados, a família, as pessoas que estão a favor dele ali, principalmente advogados, têm que parar de se envolver com questões políticas. Agora é questão presidente dos Estados Unidos versus presidente do Brasil. E ele começar a agir o mais rápido possível com a sua liberdade. Porque, infelizmente, pode acontecer algo mais sério para ele, tá? Pode haver essa prisão domiciliar e ele acabar tendo, inclusive, cuidados com a saúde. Tá marcando que é para ele ter cuidados com a saúde. No final, opa, os pássaros indicam que tudo vai se resolver, que a prisão de Jair Messias Bolsonaro nas minhas cartas não acontecerá e ele vai superar todas as dificuldades. O momento dele se recolher em casa com os seus, buscar a justiça
de Deus, divina e dos homens e agir em prol da sua liberdade. As cartas indicam que tudo vai se resolver com muito êxito e sucesso. No meu baralho, não irá para a cadeia e vai ser liberto com muito êxito e sucesso, com alegrias. Cuidar um pouco com a saúde física, cuidar um pouco com a questão emocional e a saúde física do senhor Jair Messias Bolsonaro. Vou perguntar para as cartas o que o Donald Trump fará em questão do Brasil. Vou perguntar se virá mais tarifaços, se ele vai prejudicar mais o Brasil, o que Donald Trump pretende fazer com o nosso Brasil. Desculpa, pessoal. O urso, o peixe, o coração, a montanha, a cruz e o chicote novamente. O urso indica que ele está enfurecido, que ele tem o poder. Ele tem o poder de comandar, de fazer e acontecer com as leis do país dele, sem se importar com o Brasil. Aqui o urso indica que já é uma questão diplomática, uma questão financeira, já é uma questão assim, como é que eu posso dizer, pessoal, vamos dizer assim, porque o urso indica que ele chegou à melhor maneira que ele viu a decisão de parar com os abusos de alguns governantes a questão dinheiro. A única maneira que ele viu de tentar controlar o que está errado no Brasil foi cortar, acusar, cortar, emplacar as questões de dinheiro. E o coração indica que, nesse sentido, ele não tem anistia, não tem amor, não tem amizade pelos nossos governantes e que o único intento dele é cobranças, questões financeiras, cobranças. Então, aqui no baralho indica que ele está usando do poder dele, da justiça dele, em prol do que ele acha ser certo nas tarifas, nas questões diplomáticas e, querendo ou não, a justiça dele está favorável a ele. E a cruz indica que ele terá êxito, que ele não perderá, entre aspas, essa guerra com o Brasil. E não tem compaixão. Então, se por acaso continuar ameaças, escândalos, conversas aleatórias, podem se preparar, porque ele vai tomar mais uma atitude drástica e que trará muito sofrimento a todos nós brasileiros. Infelizmente, ele não vai parar por aí com suas tarifas, com seu poder para, entre aspas, desculpa pessoal, não é prejudicar o Brasil, mas uma tentativa de organizar, assim como ele fez com a guerra entre Israel e Irã. Medidas drásticas. E aqui as cartas indicam que com mais medidas drásticas, espero que possamos, nossos governantes, chegarem a um comum acordo e fazer um acordo com o presidente Trump. Porque essas quatro cartas indicam que ele não vai perder nada. Quem tem a perder somos nós brasileiros. Então, espero que nossa política, que Deus ilumine nossos governantes, porque Donald Trump não vai parar de fazer acusações e tomar medidas drásticas contra o povo brasileiro.
Para finalizar, vou perguntar como fica o Brasil, como nós ficaremos nos próximos períodos com relação a tudo isso. Como fica o povo brasileiro no meio de toda essa perturbação? Situação: a lua, aflições, perturbações, angústia, descaso, muita ansiedade, muita aflição, influência externa âncora, indicando cuidado, porque o pássaro, as cartas poderosas estão na influência, na oposição, indicando cuidado a todos nós, pois vamos passar por uma crise financeira grave e séria se nos próximos períodos não tiver um acerto entre Estados Unidos e Brasil. Se prepare, porque passaremos por dificuldades grandes na questão financeira. Empresários já estão em sofrimento, em preocupações, e o corte indica que, conforme o que acontecer nos próximos períodos, demissões em massa. Brasileiros e brasileiras serão demitidos, trazendo muito sofrimento e muita perturbação. E o caixão nessa situação para finalizar, falência para o Brasil. Muito cuidado. Evitem fazer negócios grandes. Não comprem nada. Guardem o seu dinheiro. Procurem segurar seus empregos, porque por essas cartas nós vamos passar por um período muito triste e de muito sofrimento nos próximos meses de agosto. Cuidado, pessoal. Cuidado. Evitem gastos. Façam economias, se vocês puderem. Daqui a pouco até estocar comida. Eu diria para vocês estocar, porque o mês de agosto, se nossos governantes não entrarem em acordo com os Estados Unidos, teremos muita, muita dificuldade, muita crise, muita falta de comida, demissões em massas. Jesus, cuidado, que o nosso Pai Oxalá ilumine, nos guarneça e nos proteja. Até o próximo vídeo. Espero sinceramente, pessoal, estar errada nas minhas colocações. Espero sinceramente que eu não acerte nenhuma dessas previsões. Espero do fundo do meu coração.